Oi, tudo bem, gente? Eu gostaria de passar para avisar que recentemente eu troquei de um celular para um tablet e eu ainda não me acostumei com o teclado, então caso haja alguma palavra errada, por favor ignorem. Eu em Akamiga aqui o 6 em uma criatura que é basicamente uma araia voadora onde todos os membros da Naib Traid estão indo em direção a uma floresta que chegar lá na agenda começa a apresentar os novos membros, sendo o principal usando uma arma imperial orgânica Leone. Então o que importa é o poder, ele só é forte em força física. Nesse momento na agenda dá um comando e Suzano começa a construir uma casa e começa a cozinhar. Na agenda começa a explicar as habilidades de Suzano Mine crítica, pois essas habilidades não tem nada a ver com lutar, mas na agenda diz que é muito eficiente. No Palácio Imperial a General Esdeata está recebendo o relatório do desaparecimento do Stylish Ron. Terminamos as buscas na casa do doutor, mas não tem nenhuma prova concreta que explique o seu desaparecimento, nenhuma prova a não ser o fato que todo o equipamento de pesquisa dele ficou para trás. Esdeata então fugir, ele não fugiu. Ele foi morto mesmo. Os soldados aprimorados dele também sumiram. Nos acreditamos que eles morreram em batalha. Esdeata vai até a Seiril para confortá-la, enquanto ela chora na base da Naib Traid. Os membros conversam sobre ele terem que treinar para ficar mais forte. Após todos comerem, Tatsumi pergunta por que na agenda abriu mão de uma arma imperial tão incrível. Enquanto os outros conversavam na cozinha, um pequeno gato se aproxima da Mine, que estava comendo um bolo, e rouba seu prato. Logo em seguida, se revelando ser a Chelsea. Outro dia Tatsumi e Leone vão caçar com Tatsumi, mostrando poder invocar a arma, suplementar a lança na Entity e contando com facilidade vários, acabando com eles rapidamente na base. Na agenda elogia todos por pacificar em a área. Rapidamente Tatsumi diz que tudo que é tipo de bicho ataca eles, então não dá pra ficar parado durante a noite. Akira chama na agenda para conversar a sós na floresta. Akira então na agenda: você conhece um clã chamado Nishoko? Esse clã foi extinto há alguns anos atrás, mas eu quero saber uma coisa, você sabe sobre quem os matou? Na agenda assim, eles foram mortos pelo Império há uns 8 ou 9 anos atrás. Ok, você que perguntar, Akira, você estava com o Império quando eles foram mortos, certo? Então me responda, quem realmente massacrou o meu clã? Quem realmente massacrou o clã Nishoko? Falar que mataram eles e pouco aquilo foi um massacre. Os revolucionários realmente farão os responsáveis pelo massacre, certo? Na agenda desvia seu olhar de Akira e acena afirmativamente, relutante em dizer a verdade. Na agenda começa a contar que quando ela foi designada para liderar a Naib Traid, contarão que se Akira pergunta-se sobre o clã Nishoko, ele deveria dar a entender que eles foram mortos pelo Império, pois caso ele se voltasse contra eles, os revolucionários terão problemas, pois suas armas imperiais não foram, e contando, e se ele as usasse para destruir os revolucionários, eles teriam muitas percas desnecessárias, e se Akira se juntasse ao Império, eles seriam destruídos. Na agenda: olha, eu realmente não sei porque eu estou te contando isso, mas por favor não faça nada de idiota. Akira, eu sei que você deve estar bem irritado, não só comigo mas também com os revolucionários, só por favor pense com calma antes de sair fazendo algo por puro sentimento. A partir desse momento vai em direção à floresta, dizendo que quer pensar um pouco. Akira se vê em conflito, pois ele está dividido entre 3 opções: uma, quebra a promessa de vingança feita para seu povo quando ele usa ao lado dos revolucionários; 2, deixar a Naib Traid e começar a lutar contra os revolucionários, seja com ou sem a ajuda do Império; 3, fugir como um covarde, deixando todo para trás e seguir com uma nova vida em outro lugar. Akira se afasta de todos para poder pensar em paz. Já na base, Tatsumi e Lubok criam um plano para dar um susto na Chelsea. O plano não sai como planejado, mas Tatsumi aprende algo muito importante na capital. A Esdeata caminha olhando para todos os lados até que Ron pergunta: Ron, capitão, alguma coisa te preocupa? Esdeata: eu sempre fico procurando pelo Akira no meio da multidão. Ron, capitão, vou ser direto, nós achamos muitas pessoas que se parecem com o Akira no exército. A Esdeata repreende o Ron e continua andando, mas enquanto isso, em uma mina, os mineradores são mortos por criaturas que parecem
com manos durante a noite uma casa e atacada pelas mesmas criaturas no Palácio Imperial. O Imperador elogia Esdeath, enquanto diz que graças a ela Elziager, Sanaib e Trair estão bem menos ativos. O Imperador oferece a mão do filho do primeiro-ministro dizendo que ele tem, falando que ela já encontrou o homem que deseja Esdeath. O primeiro-ministro conversam sobre as criaturas que estão aparecendo próximo à capital. O primeiro-ministro fala para que traga pelo menos uma viva, enquanto Bose e os outros membros matam algumas criaturas. A Esdeath captura algumas para fazer experimentos. Enquanto isso, Tatsumi e Suzano treinam com Suzano, explicando que ele acha o ponto fraco de seu oponente. Akami aparece os chamando para uma reunião onde na agenda explica sobre as criaturas que estão aparecendo próximo ao Império e os manda para caçar ele. Durante a noite, Akira procurar pelas criaturas sozinho. Enquanto ele procura, ele sobe no topo da montanha onde começa a pensar sobre o que fazer quando seus pensamentos são interrompidos por um barulho de impacto. Akira se vira vendo quem apareceu vendendo, que era Esdeath, que fica surpresa ao ver o Akira e o abraça, perguntando como ele pode fugir. Akira perguntou o que ela fazia ali. Esdeath respondeu que vem caçando algumas criaturas que estão dando problemas para a capital e pergunta o que Akira faz ali. Akira: eu fiquei sabendo que tinha criaturas muito poderosas, então vim treinar para ficar mais forte. Esdeath então por acaso se juntou aos revolucionários. Akira: na verdade não, eu descobri o que eles fizeram com meu clã e eu não posso mais me juntar a eles, pois eu pretendo me vingar. Esdeath se aproxima e começa a tocar no corpo de Akira. Então diz Esdeath: entendi, você realmente ficou mais forte, já que você não vai mais junta-se a eles, então venha comigo para a capital, eu posso te ajudar a conseguir sua vingança. Esdeath repentinamente solta Akira e manda quem está escondido se revelar. Se não, ela ativa sua arma imperial e manda Akira e Esdeath para uma ilha. Akira: Esdeath, você pode me machucar. Esdeath: nossa Akira, que fetiche é esse seu? Akira: não é isso, talvez isso seja um sonho ou uma ilusão e ao sentir dor podemos acordar. Esdeath então beija o Akira. Esdeath: o cheiro do sal e a maresia do mar até a luz do sol e a umidade do ar, tudo deve ser real mesmo, talvez seja o poder daquele cara. Será que fomos teletransportados? Akira: teletransportados? Era uma princesa dessas, é realmente possível? Seiran diz mentalmente para Akira: Seiran, sério que você tá perguntando isso? Você se lembra? O Silas consegue criar portais e se teletransportar, né? Akira mentalmente responde: sim, eu quero que pareça que eu não sei nada sobre armas imperiais. E outra coisa, desde quando você tá comigo, Seiran? Bom, digamos, deixa eu ver desde hoje de manhã, porque a pergunta Akira para você está escondido na minha roupa desde hoje de manhã, porque você só veio falar logo agora, inclusive deixa para lá. Esdeath começa a explicar sobre as armas imperiais. Akira: pera, sério, que incrível, uma arma capaz de transportar pessoas. Área em seguida toca no chão entre um gigante pilar de gelo. Akira: então é isso, estamos presos em uma ilha no meio do mar. Esdeath: esse é um lugar muito bonito, podemos pensar que estamos em um encontro só nós dois. Nesse momento uma criatura enorme aparece do oceano. Akira: pensamentos, espera essa criatura. Você parece com Dr. Stilist. Depois de se transformar ele deu um bom trabalho para Nair e Trair. A criatura começa a correr em direção a Akira e Esdeath, que ataca, jogando vários espinhos de gelo na criatura. Tanto é feito, mas Akira aproveita o pilar que Esdeath tinha criado para correr em direção ao monstro espada e perfurando o corpo que fica no centro da testa, matando a criatura. Esdeath essa daí fica impressionado com isso, já que ela estava pretendendo se amostrar um pouco com suas habilidades. Outra criatura aparece, mas dessa vez ela é morta com uma grande pedra de gelo invocada para ajudar Akira e Esdeath conversam enquanto descansam. Depois disso eles passam o dia inteiro explorando a ilha. Então chega e ambos começam a conversar como vão voltar para a capital, mas enquanto isso eles então me conte com quem você aprendeu a manusear a espada. Akira: bom, no meu clã sempre tiveram ótimos espadachinhos e eu sempre gostei de lutar com espadas. É como eu era o filho do chefe, eu teria que saber lutar com espadas para defender a mim mesmo e ao meu clã, mas eles acabaram mortos e eu não pude os proteger. Após Akira perguntar, Esdeath começa a contar sobre a sua história, como ela nasceu e cresceu fora da capital, mas depois que sua família foi morta ela se juntou ao Império. Depois Akira pergunta sobre sua
arma imperial. Esdeata explica que sua arma imperial é o sangue de uma criatura que controla o gelo e após beber o sangue ela ganhou o poder daquela criatura. Enquanto eles conversam, Akira pergunta como seria a outra forma de sair da ilha. Esdeata responde que a outra forma que seria domando a viatura. Para te dar mais uma nova criatura seria mais complicado. Akira aponta para uma criatura que passava voando. Enquanto pergunta, Akira pode ser uma com aquela. Esdeata se vira então vai correndo em direção à criatura para capturar antes que ela consiga fugir. Nesse momento Akira pensamentos finalmente agora que o portal abriu eu posso ir embora, mas seria muito idiota da minha parte deixar a Esdeata para trás. Ela cuidou tão bem de mim nesse tempo, eu não poderia fazer isso com ela. Akira se vira e grita Akira Esdeata, o portal abriu, eu vou na frente, vou ficar te esperando, venha. Logo assim que ambos atravessando o portal, eles se encontram e logo em seguida se dirigem até a capital.